irmãos. Mesmo vocês assentados, eu quero convidá-los para que abra novamente a palavra de Deus na carta de Judas. Leitura que faremos serão os 2 versículos 3, versículo 4. Nós começamos a exposição desta pequena carta, que alguns chamam de bilhete, mas com grandes ensinos. E por mais que seja uma carta que, para nós, tem apenas um capítulo, contendo 25 versículos, mas é uma carta muito oportuna, tanto na ocasião em que Judas escreveu, como também para os nossos dias, até porque é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela se torna atemporal. Vamos ler todos juntos os verso 3 e o verso 4. Vamos lá? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por nos conceder, ó Deus, a alegria e a bênção de estarmos congregados. Quantos irmãos nossos, e eu creio que alguns tomaram conhecimento novamente nessa semana, em outros países que foram, ó Deus, decapitados, que foram mortos, por causa desta fé que nos foi entregue. E vivemos, Senhor, neste país que temos a liberdade para abrir a Tua palavra, para meditar nela. E muitas vezes o nosso problema é um outro extremo. Nós, às vezes, não valorizamos, ó Deus, a importância da liberdade de termos a Tua palavra. Mas nessa manhã nós queremos, uma vez mais, sermos desafiados pela mesma. Sermos consolados, encorajados, animados. Enfim, Senhor, suplicamos que a Tua palavra cumpra os Teus propósitos nessa manhã no coração, na vida de cada um dos meus irmãos, a começar em mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aproximadamente, eu creio que no máximo 3 domingos atrás, nós começamos a exposição desta carta. Nós fizemos a leitura e expomos os 2 primeiros versos. Identificamos que o autor desta carta é Judas, co-irmão de Jesus Cristo, porque principalmente o Novo Testamento nos traz pelo menos 3 Judas. Judas Iscariotes, que não foi o autor, obviamente, desta carta, e temos mais outros 2 Judas. E dentre desses outros 2 Judas, temos o irmão do Senhor Jesus Cristo, e nós acreditamos por vários fundamentos que este aqui, e nós já falamos isso, porque este aqui é o co-irmão do Senhor Jesus Cristo. E ao escrever esta carta, só relembrando o início, ele diz aos irmãos, destinatários desta carta, que aqueles irmãos, eles eram servos, ou melhor, chamados por Deus, eles eram também amados em Deus, Pai, e eles eram guardados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui, de uma forma, nós entendemos muito clara os pontos da doutrina que nós confessamos, a doutrina calvinista, ou seja, a eleição incondicional, como também a perseverança dos santos, e também aqui nós entendemos que essa graça salvadora, ela é eficaz. O verso 2, ele declara então assim na sua saudação, no seu prefácio ainda, dizendo: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. E nós também comentamos. Hoje nós vamos então falarmos um pouquinho desses 2 versos que nós lemos, o verso 3
e o verso 4. O verso 3, para a gente só resumir de antemão e entendermos, o nosso irmão Judas, ele diz que nós vivemos numa batalha. Aí, mais uma vez, eu serei repetitivo, eu tenho que lembrar do grande expositor das Escrituras, Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele diz que a vida cristã, isso é repetitivo da minha parte aqui no púlpito, mas diz que a vida cristã não é uma vida em que, depois de termos sido alcançados pela graça de Cristo, nós colocamos um pijama e vamos viver a vida cristã como se fosse um mar de rosas. Pelo contrário, Dr. Martin Lloyd Jones diz que após sermos alcançados pela graça salvadora, nós vivemos uma batalha. O Senhor nos dá uma armadura para vestirmos, porque a vida cristã, e eu creio que todos nós, no dia a dia, nós temos percebido isso. A vida cristã é uma luta contra a carne, contra nós mesmos, é uma luta contra este mundo que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, que jaz no maligno, e uma luta também contra Satanás e os seus demônios. Então, em hipótese alguma, irmãos, a vida cristã é uma vida de mar de rosas. A gente pode até fazer alguns dos nossos dias achar que são dias de mar de rosa, mas definitivamente não é. São dias de batalhas constantes. Então, no verso 3, Judas diz que existe uma batalha e nós devemos estar alerta para esta batalha. O verso 4, nosso irmão Judas identifica, pelo menos aqui, alguns inimigos. Pelo menos 2 inimigos aqui. Vamos então, olharmos então aqui. A batalha, ou o alerta para a batalha, verso 3. Ele começa então este alerta dizendo, amados. Isso significa que há um relacionamento entre nós. Ele não está escrevendo para alguém que ele não tem nenhuma identificação. Ele está escrevendo para pessoas que são amados. E estes amados aqui, conforme o verso 1, são amados por Deus, ou amados em Deus, mas também nos tornamos amados uns dos outros. Então ele está escrevendo, em outras palavras, para irmãos. Nós temos que entender, queridos, que neste alerta para uma batalha que nós enfrentamos diariamente, nós temos que, ao olhar para um irmão, nós temos que entender que este irmão é um amado de Deus e deve ser também um amado nosso. Por que eu estou frisando isso aqui, nesta palavra apenas de Judas, no início desta recomendação, neste alerta para a batalha? Porque às vezes nós percebemos irmãos em lutas, nós percebemos irmãos às vezes enveredando por caminhos errados, e às vezes nós temos dificuldade de alertá-lo. Nós temos dificuldade de chamar este irmão e falar, irmão, meu querido, eu percebi algo, foi uma leitura equivocada da minha parte, mas está acontecendo isso, estou percebendo isso. E às vezes nós ficamos numa situação de que vamos aguardar o pastor tomar uma atitude, uma postura, vamos aguardar o conselho tomar uma atitude. Irmãos, e nem sempre a situação chega logo no início para o pastor e para o conselho ou para os líderes da igreja. Normalmente, quando a situação chega, já chega, desculpa a expressão, já chega em frangalhos. E nós temos que, às vezes, ficar como aquela cena de uma pessoa em cima de uma montanha tentando catar as penas que são soltas no ar. Por isso, o mínimo de uma situação que você perceba na vida de um amado seu, ou seja, de um irmão, se identifique com ele, encoraja-o, traga novamente de volta para os caminhos certos. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, ao escrever os irmãos na cidade de Colossos, ou seja, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14, quando ele diz, aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, podemos
fazer isso. Então ele diz: amados, quando empregava, ou seja, enquanto eu dedico toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação, ou da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ou seja, ele estava escrevendo, imaginemos Judas, naquela época não existia a Bic, com uma pena na mão e com um tinteiro do lado, e ele se dedicando a escrever para os irmãos. Ou seja, quando ele diz com toda a diligência, com todo o empenho, enquanto eu me colocava, me dedicava com a tinta e a pena na mão para escrever sobre a nossa comum salvação. E aí, comum salvação, você pode pensar, ele está escrevendo sobre arrependimento, ele está escrevendo sobre a doutrina, a gente fala doutrina hoje, do pecado, da salvação. Ele diz: foi que me senti obrigado. Em outras palavras, ele disse: eu me senti forçado, certamente aqui pelo Espírito Santo de Deus, a corresponder-me convosco, exortando-vos. E essa palavra exortando-vos é uma palavra de comando, é uma palavra de guerra. Não é uma palavra que talvez ele tenha escutado e dito para ele: o que escrever? Escreve qualquer coisa. Não. Foi uma palavra específica que ele recebeu para escrever para os irmãos. Ele diz: a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ou seja, esse batalhardes aqui, irmãos, significa agonia, agonizar. É uma linguagem não militar, não é nada, é uma linguagem como um atleta. Vamos pensar, já estamos chegando às Olimpíadas, um atleta olímpico. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem de um atleta, eu não lembro que Olimpíadas, mas que ele estava numa maratona, e a maratona já tinha encerrado aproximadamente, acho que 1h30, e ele continuava ainda correndo. E depois que os primeiros ali já tinham recebido já a medalha e tudo, depois de 1h30 ele chegou no estádio e perguntaram para ele: por que você continuou? Já tinha terminado muito tempo. E mais ou menos ele disse: o meu país não me mandou aqui para eu começar uma maratona somente. O meu país me mandou para cá, para que eu pudesse começar e terminar uma maratona. Pegando um gancho, o nosso Deus, Ele nos tornou o seu amado, ou seja, nos tornamos amados de Deus, alvos da sua misericórdia e da sua paz. Não foi para que possamos começar a nossa vida cristã e terminarmos a vida cristã pela metade. O nosso Deus nos chamou e nos entregou uma fé para nós batalharmos, agonizarmos, no sentido de correr a vida cristã até o final. E ele diz: a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas, entregue aos santos. Por fé aí nós podemos entender, queridos, toda doutrina que envolve a salvação em Cristo Jesus. Por fé aqui, nós podemos entender o que está em Atos, que é o nosso tema anual, o texto, Atos capítulo 2, verso 42. Vamos abrir só para a gente relembrar e compreendermos aqui o que o nosso irmão Judas está falando. Atos capítulo 2, verso 42. Podemos todos juntos fazer a leitura desse verso? E perseveravam dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por fé que nos foi entregue, que Judas declara aqui, podemos entender
basicamente o que está aqui. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, e esse partir do pão aqui é a ceia do Senhor, e as orações. Então nós somos chamados para batalharmos, e eu vou usar o termo original, para agonizarmos no sentido de esforço, para mantermos a doutrina dos apóstolos, aquilo que nós temos nas Escrituras. Nós somos chamados para manter a comunhão, para batalharmos pela comunhão. Nós fomos chamados para relembrarmos sempre do sacrifício de Cristo através da ceia do Senhor. E nós somos chamados para nos manter firmes na oração. E ele diz: uma vez por todas foi entregue aos santos. E é interessante quando o William Hendricks, ele comenta, ou melhor, um outro comentarista, o Kistemark, ele comenta este verso aqui. Ele diz assim: Judas não está falando para a gente batalhar pela nossa salvação, porque essa já nos foi dada, quando Cristo declarou ali na cruz: está consumado. A batalha aqui é pela pregação do Evangelho. A luta que nós devemos evitar todos os esforços é por esta fé que está lá em Atos 2,42 que nós acabamos de ler. Então ele diz então para a gente nesse verso 3, irmãos, há um alerta, e esse alerta é: existe uma batalha. E eu digo, estas palavras aqui foram inspiradas, então ela se torna atemporal. Agora ele declara no verso 4 o inimigo, ou aqui pelo menos dois inimigos. Ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ele diz: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Pelo menos ele aqui identifica dois inimigos, tanto, eu posso afirmar, do primeiro século, como também dos nossos dias. O primeiro inimigo aqui, ele diz, são os que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Quem são esses aqui? São os que nós chamamos antinomismo, ou seja, os que dizem que nós não precisamos mais da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos ficaram lá no Antigo Testamento e caducaram com a vinda de Cristo, com a graça de Cristo. Até porque este primeiro inimigo que Judas identifica aqui, eles não entendiam que existia graça também no Antigo Testamento. Achavam que a graça, ela só veio a partir de Cristo. Então, a lei, os 10 mandamentos, para que vivê-los? Para que tentar colocar em prática? Com isso, eles transformavam a sua vida numa libertinagem. A palavra libertinagem, para a gente entender melhor, todos nós, quando pecamos, eu acredito isso, via de regra nós ficamos constrangidos, nós ficamos envergonhados. Nós, às vezes, até tentamos esconder o nosso pecado. Via de regra é assim. Mas estes que transformavam a graça de Deus em libertinagem, significam que estas pessoas, eles pecavam e já não tinham mais nenhum constrangimento em mostrar o seu pecado, em mostrar uma vida distante de Deus. Porque, no último caso, é como talvez alguns pensam nos nossos dias: uma vez salvo, salvo para sempre. Queridos, não é bem assim não. Nós estávamos segunda-feira reunidos no conselho, e um dos presbíteros disse algo assim, que eu creio que vai ficar na minha mente ou no meu coração para o resto da vida. Ele disse assim: alguns de nós, e ele estava se referindo à nossa igreja, está confiado muito em doutrina,
Em que sentido? Eu vou explicar para que eu não seja mal, ou eu interprete esse irmão de uma forma equivocada. Alguns de nós estamos pensando, dentro do que nós estamos acabando de falar aqui, que uma vez salvo, salvo para sempre, e eu posso levar a minha vida de qualquer maneira. Não é bem assim não, irmãos. O autor da carta aos Hebreus diz assim: sem a santificação, ninguém verá a Deus. E deixa eu só abrir e fecha um parênteses aqui. Eu até fiz essa, não correção, mas esse acréscimo aqui na quinta-feira no estudo bíblico. No domingo à noite eu falei sobre a justificação pela fé, as bênçãos que decorrem da justificação. E eu teve um momento que eu mencionei assim, os irmãos que estavam aqui talvez vão lembrar, que uma vez justificados, acreditada a justiça de Cristo na nossa vida, somos salvos. E eu até mencionei que, e se a pessoa morrer no pecado? Ela é salva. Contudo, irmãos, contudo, isso não nos dá o direito de vivermos a nossa vida de qualquer maneira. Porque aí eu cito um autor de livros, ele não chega a ser um teólogo e tudo, mas ele diz assim, o Max Lucado: graça entendida, santidade desejada. Quem entende o que é graça, de onde fomos tirados e para onde fomos colocados, não vive uma vida, pegando as palavras de Judas, numa vida de libertinagem. Numa vida, como disse Dietrich Bonhoeffer, um teólogo período de guerra, vive uma graça barata. Uma graça que parece que, eu merecia. Este foi o primeiro inimigo que Judas identificou. Os que achavam que poderiam viver sem os 10 mandamentos, sem lei, e transformavam então a graça de Cristo em libertinagem. Um outro inimigo, ainda no verso 4, Judas identifica como sendo os que negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quem são estes? São os gnósticos. A palavra assim parece estranha. Os gnósticos, a grosso modo, para que todos entendam, eram homens que acreditavam que toda a carne, ou tudo aquilo que é criado, a natureza, principalmente a natureza humana, ela é má. Só o Espírito que é bom. Tá, mas qual era o problema de Judas e qual era o problema dessas pessoas infiltradas na igreja? O problema é tudo, porque eles negavam a criação, eles negavam a encarnação de Cristo, eles negavam a sua morte e eles negavam a ressurreição. Então não era o Evangelho. E eles estavam infiltrados dentro da igreja. Pessoas que faziam da graça uma graça barata, em libertinagem. E pessoas que negavam a pessoa de Cristo na sua natureza humana. Para alguns, eles chamavam até Cristo como se Jesus Cristo fosse um fantasma. Na verdade, quando eles olhavam, as pessoas olhavam para Cristo, aqueles que viveram no período, eles não olhavam um homem, eles olhavam como se fosse um fantasma. Estes, pelo menos, eram os dois inimigos que estavam infiltrados na vida ali da igreja, na comunhão daqueles irmãos. E estes irmãos, o início do verso 4 ele diz, eles se introduzem com dissimulação, e desde do Antigo Testamento nós temos as palavras nos recomendando a gente ficar atento com essas coisas. Ele diz, foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. São homens ímpios, não são crentes, não comungam da mesma fé, do mesmo Salvador. Por isso, irmãos, que Judas tem o propósito de escrever essa carta. Este verso 3 e o verso 4 desta carta nos dá aqui então o propósito desta epístola tão bonita. Apenas um capítulo, 25 versículos, mas tão bonita para a gente.
Só algumas implicações ou aplicação para a gente encerrarmos a mensagem dessa manhã. Primeiro, à luz do que nós acabamos de ler nesses 2 versos, a fé, que ele está se referindo aqui à salvação, nós temos que entender, foi algo que nos foi dado. Só para a gente lembrar, a graça salvadora não foi por méritos nossos, foi nos dado a salvação. Segundo, a fé é algo que é confiado aos que vivem consagrados a Deus. A fé foi concedida por Deus àqueles que vivem consagrados a Deus. Não foram entregues a homens ímpios. E aqui, quando eu me refiro a homem, eu me refiro a homem e a mulher. A fé que foi dada graciosamente a vidas de homens e de mulheres, o resultado disso é uma vida consagrada a Deus. É uma vida na presença de Deus. Não é uma vida de libertinagem, de levar a vida de qualquer maneira e domingo eu estou na igreja e eu me refaço. Mas é uma vida de consagração. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele citando o Antigo Testamento, ele diz: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mais uma vez eu cito a carta aos Hebreus: sem a santificação, ninguém verá a Deus. É aquele texto, ou as palavras de Jesus, no grande dia, naquele dia: Senhor, em teu nome, eu preguei na sexta igreja. Senhor, em teu nome, eu fui presidente de SAF, de UPH. Eu fico imaginando, contextualizando a gente. Senhor, em teu nome, eu fui na igreja todo domingo. Olha, Senhor, teve domingo que eu estava com tanto sono, mas eu fui. E vai ser mais do que triste. Mais do que, eu acho que eu não consigo trazer alguma palavra aqui tão pesada e tão forte. Ouvir do Salvador dizendo: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Uma terceira aplicação: a fé, queridos, ela deve ser defendida. A nossa fé, ela deve ser defendida. Ela não pode ser vilipendiada por ímpios, por pessoas que vivem na libertinagem. A nossa fé, ela precisa ser defendida. E para isso, nós precisamos conhecê-la. Amados, eu encerro dizendo: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Essa palavra é inspirada. Ela é para a gente. Queria que você curvasse sua cabeça agora, você orasse.